Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é pra gente conversar um pouco sobre uma trilogia que eu li durante 2016, que é o Sonâmbulos, do Herman Broch. Essa edição que eu tenho foi publicada pela Bem-Virar e traduzida pelo Marcelo Baques. Então o primeiro volume é Parzenov ou Romantismo, 1888. O segundo é Oeste ou a Anarquia, 1903. E o terceiro é o Huguenot ou a Objetividade, 1918. O Herman Broch é um escritor austríaco, ele nasceu em 1886 e faleceu em 1951. Ele era judeu, então nos últimos anos de vida ele se mudou para os Estados Unidos. Ele trabalhou durante muitos anos em uma indústria têxtil e teve indústria têxtil. E ele é desse tipo que não foi sempre escritor na vida, assim, que fez outras coisas e eventualmente chegou na escrita. Bom, essa trilogia aqui ela foi publicada entre 1930 e 1932, se eu não estou enganada. E é uma tentativa dele, né, usando o ponto de vista dele, para explicar sobre como as coisas aconteceram no mundo do jeito que elas aconteceram. Então, de certa forma, é explicar um pouco sobre como era o contexto e a sociedade que permitiu que a Primeira Guerra Mundial acontecesse. E ainda que ele tenha publicado antes da Segunda Guerra Mundial, eu acho que talvez a gente possa usar ele um pouco para isso também, porque eu acho que o final da trilogia é um tanto pessimista e dá a entender que a sociedade não vai melhorar, talvez piore, então acho que tem um pouco disso também. Bom, os sonâmbulos, né, essa imagem dos sonâmbulos que ele usa é para mostrar vários tipos de pessoa e vários tipos de pensamento e de ideologias que deixavam as pessoas meio que sonâmbulas, meio que avoadas ou sem que as pessoas percebessem o que está acontecendo em seu contexto e sem que elas tomassem atitudes. E, enfim, eram coisas, pensamentos e crenças e coisas assim que faziam com que as pessoas não estivessem entendendo o tempo delas, não estivessem entendendo tudo que está acontecendo e não tivessem controle sobre essas coisas. Bom, os três livros, eles não são com os mesmos personagens, nos mesmos lugares, é aquele tipo assim, quando você começa a ler o segundo, ele não tem absolutamente nada a ver com o primeiro. Exceto que a gente vai vendo, conforme vai lendo, que existem sim algumas relações entre os livros e existem sim algumas... Enfim, existe uma unidade, né? O primeiro livro, então, se passa em 1888 e o personagem principal é o Johann von Parzenov. E como o próprio título já mostra, né, Parzenov ou Romantismo, esse personagem é aquele aristocrata de família rica, que tem essa visão meio romântica do mundo, que... Enfim, ele é militar, então ele acredita muito nessa instituição do exército, no uniforme dele, então toda essa simbologia da roupa. Ele também é muito regrado, muito certinho, as coisas têm que ser sempre de um jeito muito específico. Toda a questão do Parzenov nesse livro é que ele se interessa muito por uma moça chamada Rugena, que é da Boêmia, ela é uma espécie de prostituta. Mas ele sabe que ele não pode ficar com ela, que ele tem que fazer o casamento com a moça que a família quer, que a família escolheu. Então, assim, toda a questão moral dele nesse livro é sobre isso. E sobre ele tentando, então, aliar essas forças, porque ele nem sempre se sente de acordo com esse estilo de vida que ele acha que ele tem que levar, mas ao mesmo tempo ele quer levar esse tipo de vida. Então, enfim, ele é uma pessoa bastante centrada em instituições como o exército e como essa vida regrada, e ele não acredita que as pessoas possam agir de outra forma, basicamente. Ele tem um contraponto bem interessante, que é o Bertrand. O Bertrand é alguém que o Parzenov conheceu no exército, mas é uma pessoa que saiu do exército para ter uma indústria têxtil, né, para trabalhar com tecidos. E é uma pessoa que viaja, que lida com comércio, com empresas, é uma pessoa bem mais aberta, assim. E mostra esse contraponto, né? Essa pessoa que é mais ativa, que conhece coisas diferentes, que sabe lidar com essas outras situações. Então é um contraponto bem grande do Parzenov que a gente vê nesse livro. Eu assumo pra vocês que dos três é o que eu menos gosto.
Tanto que depois que eu terminei, assim, é aquele livro que sabe que parece, assim, que não sei, assim. Mas eu fiquei muito feliz que eu acabei continuando a leitura, porque ele melhora e daí esse livro acaba tendo um papel importante dentro do todo. Tanto que quando eu terminei esse livro, pra mim fez mais sentido e ficou mais interessante. Outra coisa que ele faz muito aqui é costurar muito bem os temas. Então nada do livro eu diria que é posto ali por acaso, assim. Eu acho que ele sempre, se ele menciona uma roupa, se ele menciona um objeto específico, aquilo tem alguma coisa, assim, isso vai ajudar a construir alguma coisa. Então é um tipo de livro que eu acho que vale a pena ler atentamente ou ler uma segunda vez, enfim. Isso é bem interessante, né? Isso acontece na trilogia inteira. É uma coisa bastante, acho que, característica do Broha, assim. Bom, o segundo, então, é Ash ou Anarquia. É um livro que se passa em 1903. E a gente tem o Ash, que é como que a gente pode dizer, um pequeno burguês, digamos assim. Ele é um contador de uma empresa, então ele tem esse salário já mais interessante, digamos assim, né? Não é um operário ou algo do tipo, mas também não é uma pessoa rica, né? E tá ali, assim. Quando a gente começa o livro, a gente sabe que ele teve um problema, então, nessa empresa que ele trabalha, portanto, ele se demitiu. E ele tá procurando emprego, ele consegue um emprego ali numa empresa no Porto. Ele vai trabalhar lá. E alguns questionamentos continuam acontecendo com ele até que ele larga tudo para abrir um circo que trabalha com lutas de mulheres. O que a gente vê no Ash é que ele é um personagem que busca sempre... Assim, ele sempre tá tendo questionamentos, basicamente. Ele sempre tá em dúvida do que tá acontecendo e do que é a coisa certa a se fazer. Só que ele não tem um apoio do que é o certo como o Parzenov tinha. O Parzenov tinha... por mais que ele nem sempre concordasse com isso, ele tinha uma linha muito certa do que ele achava que deveria ser feito. E o Ash não. O Ash, por mais que seja essa pessoa que está tentando fazer o certo, ele não sabe o que é o certo. Então ele não tem muito esse parâmetro de valor, assim. E ele fica variando o seu pensamento, ele fica variando quais são suas lutas, quais são suas ideologias. Ele tem um conhecido que é anarquista e que propaga, então, essas ideias e tudo mais. E ele... Então tem toda essa questão dele ser um indivíduo que quer fazer o certo, mas ele já não sabe o que é o certo, né? Então ele basicamente termina por não fazer nada, digamos assim. Ao longo do livro ele começa a ter essa ideia de querer ir para os Estados Unidos também, talvez para procurar essa linha, né, essa certeza. Mas enfim, ele é um personagem que parece que queria muito ter uma certeza, mas ele não tem, então ele vai tentando e vai indo e vai tentando coisas diferentes e vai perambulando pelo mundo, basicamente é isso. É um livro que eu achei bem mais interessante já. De novo, é um livro bem costuradinho, assim, com todas essas partes, né, essas referências que vão se agregando com o tempo, e enfim. E o terceiro volume, que é o Huguenot ou Objetividade, 1918, então, se passa no último ano da Primeira Guerra Mundial, e é bem interessante, é o meu favorito disparado. Ele é o personagem principal, então é o Huguenot. Ele deserta do exército e chega numa cidadezinha, e ele é o típico personagem que tá completamente à vontade de encontrar essa sociedade que não tem mais os valores, né? Se a gente antes tinha o Parzenov, que se conduzia pelos valores, se sacrificava pelos valores, o Ash, que apesar de não ter valores, mas ele queria ainda fazer o certo, né? Ele tinha uma coisa de valor um pouco esquisita, assim. O Huguenot é o que não tá nem aí, ele quer se dar bem, ele quer ficar rico, ele quer ter uma boa vida, ele quer cuidar de si mesmo, mas ele já não se importa, assim, ele não tem uma crença particular, uma ideologia, ele só quer se dar bem, basicamente isso. Então ele chega nessa cidade e quer fazer um anúncio para procurar terras baratas para poder comprar e eventualmente vender, enfim, ele quer se aproveitar da situação de miséria, de guerra, de desnorteamento e tudo mais.
Ele acaba encontrando alguns personagens que a gente já conhece dos outros livros. Eu não quero contar muito pra não dar muitos spoilers. Mas a história se amarra um pouco nesse livro. Então a gente consegue ver como que esses personagens mudaram ao longo do tempo, como que as coisas continuaram, enfim, o que é muito legal, na minha opinião, né? Como que essas outras ideologias que a gente conheceu nos outros livros se posicionam perante a Primeira Guerra Mundial, né? Bom, uma coisa muito diferente desse livro, que não acontece nos outros dois, é que a gente acompanha mais de um personagem, mais de uma história. Os capítulos vão se intercalando, então a gente tem personagens que na realidade nunca cruzam com os outros, a gente tem estilos diferentes de escrita. Esse aqui pra mim é o favorito assim disparado, mas o que eu percebo é que ele precisa dos outros dois pra fazer mais sentido, assim. E é por isso que eu digo, quando eu terminei a trilogia, o primeiro fez mais sentido pra mim, porque ele parece parte de um projeto maior, assim. Então a linha principal é a história do Huguenal e o que ele tá fazendo, mas a gente acompanha uma parte que eu achei muito bonita, que é a recuperação de um soldado numa cama de hospital. É uma parte muito poética, e tem toda uma comparação do corpo com a construção e os andames, enfim, muito interessante, muito, muito bonita essa parte. A gente acompanha uma moça do Exército da Salvação, a gente acompanha uma dona de casa que tá sozinha, assim, numa casa afastada, porque o marido tá na guerra, e como que ela tá lidando com essa questão do mundo. Então, assim, a gente tem esses capítulos que vão intercalando os cenários e personagens e situações diferentes. A gente tem algumas coisas de escrita diferente, a gente tem um capítulo que é uma espécie de roteiro de teatro, a gente tem alguns capítulos em poesia. E existem também alguns capítulos que são ensaios. Talvez uma coisa um pouco parecida com Guerra em Paz, que a gente tem esses capítulos que o autor meio que traz esse pensamento e essa questão ideológica e essa tentativa de descrever e explicar o mundo, talvez alguma coisa assim, mas são ensaios bem interessantes, porque eles parecem não estar prontos, assim, eles parecem ser uma ideia em construção, não a apresentação de uma ideia pronta. E de certa forma eu gostei de pensar que talvez não seja o próprio Broch falando, mas sim que essa é a construção de um personagem, é como se um personagem estivesse se pondo no livro por meio dessa sua crença. Enfim, pra mim é um livro muito, muito, muito interessante. Ver essa questão dessa sociedade que já não se importa com nenhum tipo de crença, nenhum tipo de valor específico. Enfim. Eu gostei muito, muito, muito desse livro. E bom, pra ser bem sincera com vocês, essa é uma trilogia que eu nunca tinha ouvido falar antes de começar a ler, e da qual eu não sabia assim muita coisa. Foi interessante, foi uma leitura que eu fiz por uma matéria da faculdade, então foi bem legal conhecer essas obras. Mas só pra gente ter uma ideia da importância desses livros, eu queria comentar para vocês que existem pelo menos 2 escritores que falam super bem dessa obra. Um deles é o Thomas Mann. Eles até aproveitaram isso aqui na 4ª capa, mas ele fala assim: tenho a convicção de que a trilogia romanesca de Broch, Os Sonâmbulos, está entre as poucas obras verdadeiramente importantes e convincentes que hão de ficar e dar testemunho acerca de nossa época. Um outro escritor que fala muito sobre ele é o Milan Kundera. Então, nesse livro aqui, O A Arte do Romance, ele tem um texto só sobre os sonâmbulos, em que ele fala um pouco sobre a obra, porque que é importante para ele, e mostra, né, um pouco sobre essa obra em diálogo com outras coisas da época, outras obras. É um texto chamado Anotações Inspiradas por Os Sonâmbulos. E, enfim, ele menciona os sonâmbulos em vários outros momentos desse livro também, não só nesse texto. Enfim, ele, né, acho que dá uma centralidade bem grande para os sonâmbulos. Eu achei uma experiência muito legal ler essa trilogia. Por mais que seja a tentativa de uma pessoa explicar, né, seja o ponto de vista de uma pessoa específica, eu acho que essa leitura que ele faz da sociedade, de por que a sociedade teria chego no ponto onde ela chegou, e até o fim mais pessimista do livro, né, e como o que acontece depois continua sendo pior,
talvez o Brock já tivesse sentindo um pouco isso, né? Ainda que as coisas ainda não estavam acontecendo propriamente ditas, né? Mas eu achei, assim, uma leitura interessante dessa mudança de tempo, né? De como ali a mudança entre os 1800 para os 1900 acarretou uma mudança de pensamento, acarretou uma mudança social que desnorteou, de certa forma, as pessoas. Enfim, acho que é uma obra importante, uma obra que me fez pensar muitas coisas da nossa época também. Eu acho que às vezes eu falo muito isso, né? Que os livros que eu uso muito os livros para entender a sociedade. Eu acho que é meio que assim que eu consigo colocar sentido no mundo. Enfim, foram livros que me ajudaram bastante nisso. Uma leitura bem legal que eu fiz. Eu recomendo. É o tipo de leitura, principalmente o primeiro, gente. Se preparem para o primeiro. Ele não é exatamente um livro muito legal, mas eu acho que é aquele tipo de leitura que vale a pena encarar, que vale a pena ir, vale a pena ler com calma. Eu acho que é uma obra muito, muito grande, assim, muito interessante. Bom, pessoal, é isso. Eu acho que deu pra dar uma conversada um pouco geral sobre os 3 livros. Caso alguém já tenha lido esses 3 livros do Broch, me avisa o que vocês acharam também. E caso alguém já tenha lido outras coisas do Broch, me conta o que vocês acharam, porque eu tô curiosa pra conhecer outras obras dele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Tchau, tchau.